gente muda de assunto, vamos falar sobre o Pix. É assunto que está dando o que falar, tem muita gente aí querendo entender o que está acontecendo. Vamos lá, para começar, a Receita Federal ampliou as regras de fiscalização e de transferências feitas por Pix e cartões de crédito. A principal delas é a extensão do monitoramento dessas transações. Então vamos esclarecer o que é fato, o que é fake, com o presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Pretendemos aqui uma conversa esclarecedora. Tudo bom? Tudo bom, Carol. Um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui para fazer esses esclarecimentos. Vamos lá, Adão. Para começar aqui, início de conversa, como era e como vai ficar essa fiscalização das transações do Pix para evitar qualquer tipo de notícia falsa nesse momento? Bom, primeiro, o que vai acontecer é o que já vem acontecendo há mais de 20 anos, ou seja, a Receita Federal, ela há mais de 20 anos monitora, né, ela recebe informações prestadas pelas instituições do sistema financeiro, pelos bancos, pelas operadoras, né, bancárias, financeiras. Então, eles já são obrigados a fazer uma declaração das movimentações das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e mensalmente, anualmente, é uma informação que se presta numa declaração chamada e-financeira. E as operadoras de cartão de crédito fazem uma declaração chamada DCRED, ou seja, a Receita Federal já recebe essas informações há 20 anos. O que quer dizer agora, com a mudança, é que, diante desta evolução tecnológica acelerada dos últimos tempos, foi preciso fazer um aperfeiçoamento na legislação para incluir, para consolidar, por exemplo, colocar também as operadoras de cartão de crédito na e-financeira, acabando com a existência da DCRED, e, ao mesmo tempo, incluir na obrigatoriedade de fazer as declarações para essas novas modalidades que surgiram no mercado financeiro, que são essas plataformas de pagamento, Mercado Pago, essas plataformas que têm a mesma natureza de um banco, mas que não estavam obrigadas a prestar esse tipo de informações. Ou seja, não mudou nada, continua tudo como está. A única coisa que se modificou efetivamente é que as operadoras de cartão de crédito passam a ser obrigadas a fazer a declaração da mesma forma que os bancos já vinham fazendo e deixam de fazer a declaração que elas eram obrigadas a fazer. E também se incluiu na obrigatoriedade de prestar essas informações as operadoras de pagamentos, pré-pago e pós-pago. Pix será taxado, Dão? Não. É muito importante essa pergunta, Carol, porque começou a circular fake news, espalhou-se fake news pelo Brasil todo, dizendo que a Receita passaria a cobrar imposto sobre Pix. Veja, eu estive ontem em São Paulo, peguei um Uber em São Paulo, em Santos, e o motorista do Uber estava apavorado, não queria mais aceitar Pix, não queria mais fazer operação com cartão de crédito, cartão de débito, porque a Receita passaria a cobrar. Eu gastei a viagem para explicar a ele como é que era essa norma. Vejam, não vai se cobrar impostos sobre operações financeiras, via Pix, via TED, via DOC, via cartão de crédito. Não. O governo não pode criar impostos sem lei. E a Constituição não permite criar impostos sobre esse tipo de operação. Não vai se cobrar impostos. Que fique muito claro, não tem nenhuma previsão de se cobrar impostos sobre as operações. A única coisa que acontece agora é que as operadoras passam a ser obrigadas a incluir também as operações feitas através de Pix, de TED, de DOCs, de cartão de crédito, tudo na mesma declaração chamada e-financeira, para que essas instituições financeiras passem efetivamente a serem tratadas com mais transparência. O que a Receita Federal pretende, de fato, é enxergar melhor a movimentação financeira que passa por essas grandes instituições. Por exemplo, a gente tem aí um exemplo muito atual, que são as bets, né, que são essas plataformas de jogos, e que recebem milhões, né, de dinheiro através desses instrumentos de pagamentos que normalmente não são monitorados. Então, passar a monitorar essas formas de fluxo financeiro serve também para a Receita Federal poder enxergar o lucro dessas plataformas digitais que operam no mundo, no cassino virtual. O Theo Cury também está com a gente. Dão, o nosso analista, também tem perguntas para você. Por favor, Theo.
Oi, Dão, boa tarde para você, valeu pela participação. Uma outra dúvida que eu acho que é importante até de esclarecer para as pessoas é a que dados a Receita vai ter acesso no meio dessa história toda, que as pessoas ficam com medo desse Big Brother fiscal. Isso, bom, boa pergunta, Theo, boa tarde. Bom, a Receita vai ter acesso aos mesmos dados que ela já tem acesso hoje, só de outras operações que não tinha acesso. Os dados são quando uma pessoa física movimenta um valor maior do que R$ 5.000 no mês, atualmente ela já é obrigada a declarar quando movimenta mais de 2.000. A empresa, a instituição financeira já é obrigada a incluir na e-financeira as movimentações acumuladas no mês maiores de 2.000 para pessoa física e maiores que 6.000 para pessoa jurídica. Esse limite subiu. A nova legislação estabeleceu que esse limite passa a ser de 5.000 para pessoa física e de 15.000 para pessoa jurídica. Ou seja, quando ocorre um acúmulo de movimentações de todos os tipos, qualquer tipo, em nome de uma pessoa física acima de 5.000 acumulado no mês e mais de 15.000 acumulado no mês para pessoa jurídica, a instituição financeira é obrigada a incluir os dados deste operador, deste cliente, desta pessoa, na e-financeira deles, sem discriminar o tipo de operação, sem dizer se é PIX, se é TED, se é DOC, se é cartão de crédito, não interessa, e sem identificar a natureza da operação, nem a data. É só o acumulado do mês. É só o acumulado do mês. Isso serve para monitorar quanto recurso entrou, né, naquela operadora, quanto aquela operadora movimentou de recurso para cada CPF, para cada CNPJ. É isso, ou seja, as informações que a Receita vai ter acesso são as informações que ela já tem acesso há mais de 20 anos. Desde 2015, a Receita Federal já recebe estas informações a partir de critérios muito semelhantes a esses atuais, só agora com o acréscimo de outras operações que não estavam incluídas, até porque são operações mais recentes. Então, Dão, aqui, para ficar muito claro para quem está nos acompanhando, em meio a muitas dúvidas, o consumidor no seu dia a dia vai entender, vai sentir essa mudança? E também para aqueles que, por vezes, prestam algum tipo de serviço e acabam recebendo por Pix. Você citou aí o caso de um motorista de aplicativo que estava com dúvidas, com alguns receios. O que muda no dia a dia? O que muda nesse tipo de transação? A gente vai perceber essa mudança? Não muda nada, não pode cobrar nada de taxa adicional sobre a operação de Pix, porque não tem tributo sobre a operação. Já começaram a surgir os golpes, né? Vamos cobrar um pouco mais se for Pix, porque tem imposto. Não tem imposto, não muda absolutamente nada. A Receita Federal já trabalha com as declarações pré-preenchidas, ou seja, com os dados obtidos a partir dos sistemas informatizados, a Receita já oferece aos contribuintes, de forma geral, tanto para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas, a declaração pré-preenchida, justamente para evitar que haja divergências e, eventualmente, as pessoas acabem caindo em malha. Essa medida que o governo vem adotando agora vai ajudar muito nesse processo de entregar para as pessoas uma declaração de renda pré-preenchida. As pessoas não vão pagar absolutamente nenhum imposto a mais do que já pagariam na sua declaração normal. No dia a dia não muda nada. O valor do Pix é o mesmo valor do Pix que era antes. A obrigação não é para o consumidor, a obrigação não é para a pessoa física, a obrigação não é para o comércio normal. A obrigação imposta agora pela Receita Federal é para as instituições financeiras, ou seja, para os bancos, para as operadoras de crédito e para essas novas agências que estão sendo criadas no mundo eletrônico, que são as agências de cobrança. Ou seja, são esses os grupos obrigados a incluir nas suas declarações mensais, semestrais ou eventualmente anual, dependendo se não tem movimentação mensal, a incluir estas informações de forma absolutamente consolidada, sem nenhum detalhamento. Mas ocorre agora, então, um controle maior da Receita nessas transações, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para esconder que o objetivo principal da Receita Federal nesta medida
e eu falo aqui em nome dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, em nome do Sindifisco Nacional, e nós apoiamos essa medida. O objetivo principal é conseguir enxergar com mais transparência o volume total de recursos financeiros que circulam e que geram ganhos e benefícios e altíssimos lucros para essas grandes operadoras que atuam principalmente nas plataformas digitais, para poder, evidentemente, tributar, né? Grande parte dessa movimentação ela é invisível e a Receita não consegue tributar. Ou seja, se a Receita não consegue tributar estes setores mais lucrativos, fica uma situação de injustiça fiscal, porque a tributação daqueles setores de classe média, setores mais baixos, acabam tendo que ser elevada. Então, na verdade, o que se busca é uma maior efetividade na aplicação da legislação tributária. A legislação tributária prevê que todos os lucros tributários, todos os lucros fiscais devam ser submetidos à tributação da renda. Né, a tributação da renda. Mas para que isso efetivamente ocorra, é preciso que a Receita tenha instrumentos para poder identificar esses lucros. E este é apenas um mecanismo, um instrumento que permite à Receita enxergar essa grande movimentação financeira que ocorre, e muitas vezes ocorre do Brasil para o exterior, né, e que precisa ser identificada também para poder ser tributada, porque ela foi produzida no Brasil. Então, só para trazer aqui um último ponto com relação a essas várias dúvidas que foram surgindo e alguns boatos que acabaram circulando, ao que você atribui essa enxurrada de boatos que a gente acompanhou? E nesse momento, qual deve ser o trabalho do Sindifisco para sanar essas dúvidas do brasileiro? Perfeito. Bom, o nosso trabalho como sindicato dos auditores fiscais é esclarecer, né? É não deixar que fake news e que mentiras sejam disseminadas dessa forma como foi. Qual é a motivação para gerar esse tipo de terrorismo? Ora, há, sem dúvida alguma, talvez motivações políticas contra o governo, contra o próprio ministro, enfim, quanto a esse aspecto talvez seja uma motivação, mas há também interesses maiores, né, interesses de setores financeiros que eventualmente poderão ser fiscalizados a partir dessas informações e que podem estar, evidentemente, poderiam estar propagando e disseminando esse tipo de informação justamente para gerar esta revolta popular contra uma medida que não tem absolutamente nada a ver com as pessoas, mas sim a ver com esses operadores que estão ganhando, lucrando muito dinheiro, né, com essas operações, principalmente as operações em plataformas digitais, que nem todas elas são visíveis e transparentes para os órgãos fiscalizadores. Dão Real, presidente do Sindifisco Nacional, nessa conversa aqui conosco, trazendo em destaque o que vai mudar com relação às transações via Pix aqui no Brasil. Dão, mais uma vez, obrigada por essa conversa, esclarecer aqui algumas dúvidas que surgem com relação a esses anúncios, essas modificações que vão ocorrer. Muito obrigado, é sempre muito bom, né, ter essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos que são muito importantes para a população. Um grande abraço.